Muito bem, então estamos iniciando a nossa, na realidade, a primeira entrevista, né? Esse novo formato aí do grupo de estudo Joana d'Arc. Estamos recebendo a Nádia Girses, é assim a pronúncia? Nadia Girtis, Ah, deveria Girtes, ser desculpe. em lituano Girtis, mas eu já explico a situação. Certo. Que é médica, é brasileira, mas reside na Lituânia, né? Então, ela se dispôs a estar conosco, já é noite lá, mas para que pudéssemos então aproveitar do conhecimento dela e sobre esse tema do espiritismo naquele país e outros temas aí que ela achar interessante a abordagem, ah, teremos então a satisfação de contar com a participação dela. Então, para início, como a gente costuma fazer, vamos elevar os pensamentos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, pela oportunidade de aqui estarmos, e que nesse momento de reflexão, de estudo, de confraternização, possamos contar com a ajuda da espiritualidade e tenhamos a harmonia que essas vibrações de paz, de luz, envolvam também aquelas irmãs, aqueles irmãos que hoje não puderam estar conosco e sintam-se abraçados, que possam receber, então, a atenção da espiritualidade. Em teu nome, Senhor, iniciamos a nossa reunião. Que assim seja. E aqui a participação da cachorrinha do vizinho. Os meus estão dormindo, ainda bem, né? Porque o latido é mais alto ainda. Ah, ok, então, assim, de início, doutora Nádia, queria que você falasse da sua vida pessoal, então, a tua experiência no Brasil, depois o porquê você foi para a Lituânia, e se você já conhecia o Espiritismo aqui, ou veio a conhecer aí e tal, enfim, o que você puder falar e depois, a hora que quiser ingressar no tema, ou se você preferir que o pessoal participe durante ou só no final, fica a teu critério, tá? A palavra é tua. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, né, estar aqui falando como primeira convidada aí do novo formato de entrevistas do Grupo Espírita Joana d'Arc. E a Joana d'Arc, com certeza, né, é um exemplo para muitas mulheres, né, em termos de determinação e acreditar, né, na sua intuição, na sua força e ir atrás do seu objetivo, né? Aliás, eu li o livro, né, do Leon Denis, né, que fala sobre a Joana d'Arc e é muito interessante, né? Eu recomendo a todos. Sim, podem participar. Aliás, é até mais interessante, né, vocês fazerem perguntas, porque aí eu vou respondendo conforme for. Posso começar também, né, a falar, mas sobre a minha história, né, e tudo como começou o Espiritismo aqui na Lituânia. Mas é interessante também que vocês participem para ficar mais interessante para quem está ouvindo também, né, não fica muito monótono. O meu nome, Nádia Guirtiz, na verdade é o sobrenome Guirtiz é do meu avô, pai da minha mãe, e aqui na Lituânia eles fazem uma mudança no final do nome para dizer que é casado com o Guirtiz ou filha do Guirtiz, né? Quando é homem não muda um sobrenome, então seria, se fosse um homem, né? Então Guirtiz e o filho Guirtiz, o neto Guirtiz. Mas se é casado, né, mulher casada com Girti, seria Girtiene ou Girche. E a filha seria Girtite, né? Então, a minha mãe seria Girtite, né?
E aí o meu sobrenome, né, também, se minha mãe não fosse casada, eu quisesse passar só o sobrenome dela para mim, seria Girtite. Eu sou de São Paulo, né, capital, e eu sempre fui interessada na cultura, né, lituana. Assim, minhas irmãs, elas não tinham tanto interesse, mas eu sempre, né, quis saber mais. Eu ia até, o meu avô faleceu quando eu tinha 10 anos, mas eu ia sempre atrás, né, ia para o interior, em Taubaté, onde a irmã do meu avô morava. Então, naquela época eu podia, né, pegar ônibus sozinha, sem tantos problemas, né? E então eu ia lá para, né, eu tinha meu caderninho que eu escrevia as palavras em lituano, que ela me contava as histórias em lituano. Então, da Lituânia, na época que eles saíram, né, o meu avô com os pais e mais os irmãos saíram da Lituânia em 1927 e vieram para o Brasil, para São Paulo, para o 1927. Mas como a segunda leva de imigrantes, né, depois da Primeira, né, Guerra Mundial. A primeira leva foi em 1800 e alguma coisa, né, antes da Primeira Guerra. A segunda leva foi depois da Primeira Guerra. Né, aqui na Lituânia, né, tinha muita, é, foi muito, né, destruído também, né, as pessoas estavam passando muita fome. A minha bisavó, né, estava com quatro filhos, né, quatro filhos mais um, mais grávida, né, então foram de navio para o Brasil, né, terceira classe, então aquela coisa assim que uma aventura para um país que eles não sabiam de nada, né, a história, né, o que eles recebiam de propaganda aqui era que o Brasil era uma terra que tudo crescia, né? O que é verdade, você planta e cresce, né? Mas que eles iam ter os seus donos, né? Serem os donos das suas terras, terem suas próprias terras, mas aí quando eles chegaram aqui, a história era outra. Aí, né, chegaram aí, a história era outra, né? Eles começaram a trabalhar nas fábricas, né? Que em São Paulo estava criando, e muitos foram para o interior também, trabalhar nas fazendas, né? Então foi muito difícil a vida do meu avô, dos meus bisavós e tios, avós, né? Mas, assim, todas as histórias, as coisas que ela me contava, né? Então, assim, eu ficava imaginando como era a Lituânia. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu falei para minha mãe, porque na época era assim, ou você ia para Disney ou você fazia uma festa de 15 anos, né? E eu falei, eu quero ir para a Lituânia. E a minha mãe, como assim, né? Eu falei, como que a gente vai para a Lituânia? Em 1995, né? Então faz bastante tempo. É, e aí eu falei, não sei, né? Tipo assim, a gente vai, né? Vamos dar um jeito. E aí surge, né? Quando as coisas têm que ser, né? Quando o universo move para trazer as pessoas certas. Aí minha mãe encontrou de alguma forma alguém que era um guia turístico, uma pessoa, né? Um senhor que era guia turístico na Lituânia. Como assim, né? O consulado era do lado do escritório dela, né? Então, assim, tudo começou a encaixar e a gente acabou indo para a Lituânia. E nessa, em 95, que eu vim para cá pela primeira vez, com a minha mãe, a minha tia-avó, mais uma tia e o meu primo. Aí a gente conheceu a família, né, os nossos familiares aqui, que eu tenho contato até hoje, né, eu passo o Natal com eles, né, a gente se encontra aqui na praia onde eu tô, a minha prima mora aqui, que a gente é bem, né, próxima. Então, eu mantive, desde 95, eu mantive contato com eles, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu falava assim, eu quero ficar na Lituânia, eu quero ir para a Lituânia, eu quero morar na Lituânia. Tipo assim, eu me apaixonei pelo país e o país tinha acabado de sair da se tornar independente da União Soviética, né? E a gente estava falando até antes de começar, né, que aqui é o norte da Europa, não é leste europeu, mas o norte da Europa e geograficamente é centro, né? Bem central. Assim, se você contar uma parte da Rússia e a Islândia, né? Então a Letônia fica bem no centro ali e norte, né? Tá. Isso.
Então eu sempre quis voltar para cá, sempre quis morar aqui. E aí eu comecei a entrar, né, ir atrás de coisas da Lituânia, acabei achando um grupo de dança, né, na colônia, uma colônia lituana em São Paulo, assim, era longe da minha casa, que eu morava na Zona Sul e a colônia na Zona Leste, então São Paulo demora as coisas para, né, é muito grande, muito trânsito, mas todo fim de semana eu ia lá dançar. E aí, em 98, acabei chegando aqui fui para o colégio alemão, né, na Alemanha, um colégio lituano. Aí eu aprendi lituano em 98, naquela época, 99. Tem um ano estudando lituano num colégio particular, né, na Alemanha. E aí eu queria ficar aqui, eu queria estudar aqui, né? Queria fazer medicina aqui na Lituânia. E a minha mãe, não, você tem que voltar, você tem que voltar. Quando você pegar o seu diploma, você faz o que você quiser, né? Tem que estudar medicina aqui no Brasil. Aí estudei, mas eu peguei o diploma e vim para a Europa, né? Só que primeiro eu fui para Inglaterra, fiz lá a minha residência, né? Porque lá era muito, a língua era mais fácil, a oportunidade de emprego era mais fácil. Depois eu fui para a Alemanha, terminei a residência de urologia lá e, mas assim, foi na Alemanha que o espiritismo me pegou, assim. No Brasil eu tinha contato, mas eu nunca tinha ido no centro espírita. A minha mãe era muito mente aberta, assim, então a gente, né, eu já tinha ido fazer cromoterapia, né, fazia acupuntura já desde criança. Eu gostava muito de cristais, né, dessa parte mais espiritualizada, assim, né, mais gnomos eu tinha, né, então é, eu gostava muito, assim, tinha pêndulos, né, então, assim, gostava muito dessa parte, assim, né, de astrologia, de tarô, né, de todas essa parte mais eu era muito católica, né? A gente não muito católica, mas assim, todo na Páscoa, né? Às vezes a gente ia nas missas, tal. Mas assim, eu nunca tinha ido assim, nunca tive muito contato com o espiritismo. O máximo que eu tive contato era com os livros da Zíbia Gasparetto, né? E então eu li, eu gostei muito, assim, acho que eu tinha uns 3, 4 livros da Zíbia Gasparetto na época da faculdade, um pouco antes. Não, mais ou menos na época da faculdade, 20 e tantos anos, né? É, eu lembro que eu comecei a fazer medicina, né, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e do lado da nossa casa, assim, bem perto, tinha um centro espírita, e a minha amiga, minha colega, né, de apartamento, né, a gente dividia um apartamento, e ela ia e fazia o curso do espiritismo. Eu lembro que a gente conversava sobre isso, né, muita coisa. Assim, mas eu nunca fui no centro espírita, né? Eu tive essa oportunidade lá naquela época, mas eu não fui, né? Ela estudava, assim, eu lembro dela ter livros e eu não entendia direito, eu estava muito focada na faculdade, em estudar e querer sair do Rio de Janeiro para voltar para São Paulo, então aí acabei transferindo para Santos depois de um ano, então para ficar mais perto de casa, mas para ficar em São Paulo mesmo, né? Mas aí no Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro, nossa, Rio de Janeiro não, na Alemanha, eu comecei a ter mais essa vontade de ler mais sobre o Espiritismo. Eu até estava passando por um período muito difícil, né, no trabalho, estava bem puxado, na área pessoal também, e assim, era aquela coisa, a intuição, assim, eu tinha alguns CDs, DVDs, do filme, né, do Chico Xavier, das mães do Chico, né? E aí eu comecei, assim, era uma coisa, assim, um impulso muito forte de começar a assistir, né, o Nosso Lar, também tinha em DVD, o Nosso Lar, então foi o Nosso Lar que eu assisti o filme, As Mães de Chico, o filme sobre o Chico Xavier, então assim, e aí eu falei, nossa, eu preciso comprar o livro eu queria comprar o livro dos médiuns. Aí a primeira página do livro dos médiuns você tem que ler o livro dos espíritos primeiro. Aí ok, então vamos lá para o livro dos espíritos, né, de Allan Kardec. E aí aí eu comecei, né, a estudar e eu estava nessa parte de transição, então eu queria sair já da Alemanha, né? E eu pensei assim, bom, sinto falta do calor, do sol, né?
acho que eu vou para Valência antes de decidir se eu vou para Lituânia mesmo, né? Valência na Espanha. E aí lá, esse e-mail lá, eu fui para um centro espírita. Eu falei assim, eu preciso de um centro espírita. E eu encontrei um centro espírita lá, em Valência. E, e é um centro espírita pequeno, né? Eles tinham os estudos toda segunda, quarta e sexta, e eu ia lá, porque eu queria estudar, eu queria saber mais, que eu começava a devorar todos os livros, né, do Allan Kardec, e depois eu comecei a devorar os livros do André Luiz. E como médica, eu me identificava com muitas coisas ali do André Luiz, né, psicografado pelo Chico Xavier. Então, toda a coleção, né, do André Luiz, era assim, né, um atrás do outro, não conseguia parar de ler, né. E lá no centro espírita eu ficava, né, eu não falo espanhol, mas assim, a gente dava uma adaptada ali, dava para entender. Mas eu não queria morar na Espanha, eu falei assim, não, vou para a Lituânia, a Lituânia é o meu lugar. E aí, quando eu cheguei aqui na Lituânia, eu queria, né, um centro espírita, e não tinha. E todo lugar que eu olhava, não tinha centro espírita, não tinha nada parecido com centro espírita. E tudo que eu lia era coisa ruim. Ainda era aquela coisa do que ele falava, da mão, né, nas mesas, assim, sabe? É, aquela a oia, né? Como é que chama? Aquelas tábuas, né? Que você mexe com o copo, não sei, né? E aí eu falo assim, não, o espiritismo não é isso, né? Então, assim, e as pessoas falando muito mal, a igreja, assim, falando mal, né? Coisa que é coisa ruim. E eu falava, gente, não, não é, não é, né? E assim, eu desesperada para procurar um centro espírita e eu não achava, não achei nada. E aí nessa, é, eu estava nessa né, é, transformação, pode ser, né? Mudando assim um pouquinho, me adaptando, saindo da Alemanha, da parte da medicina, daquela coisa de hospital e plantão e tudo mais, e tendo esse tempo para pensar, para saber o que que eu quero fazer, né? Porque aí eu já tinha decidido que eu queria fazer acupuntura, que aí eu começar a trabalhar, fazer os cursos de acupuntura. E numa dessas eu encontrei um grupo que fazia as reuniões online já em 2019, que aí a gente começou, eles eram em Leeds, na Inglaterra, e eu estava na Lituânia, então assim, de algum jeito eu me conectei com eles e comecei a fazer um grupo de estudos com eles. E aí, através deles, eu conheci a Elsa Rossi, que ela, né, é da British Union Society of Spiritual Society de Londres. Ela morava lá, é muito ativa, né, no mundo espírita internacional, principalmente europeu. E aí a gente começou meio que a, né, entrar em contato e aí começou a espalhar assim, né? E aí veio uma pessoa falar para mim, vamos começar uma tradução, então você traduz para o lituano e a gente põe no nosso site. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, mas aí depois eu pensei, ué, por que que eu não crio um site? Então, né? E aí começa a colocar as informações sobre o espiritismo, né, no site. E aí daí eu criei um site que chama Espiritismas Lietuvoje, e aí eu queria que fosse mais na língua lituana para os lituanos e em inglês para as pessoas que moram na Lituânia e falam inglês, e também porque inglês é ainda muito mais fácil para mim do que o lituano. Eu falo hoje em dia muito bem, né? Mas o lituano ainda é muito difícil, é uma língua muito difícil. Traduzir as coisas para o lituano, no começo eu precisava de ajuda, né, dos meus amigos, amigos do Brasil mesmo, que falavam lituano já, outras pessoas que eu conhecia que falavam, né, mandavam umas frases, né, começava a fazer isso, que eu criei aí o Facebook, o Instagram, né, e o site, e aí colocando, né, paisagens da Lituânia com frases, né, espíritas, né, do espiritismo em geral. E aí nessas, com a Elsa Rossi, e mais o Charles Kempf, da França,
e o Stefan Bertozzo, da Irlanda, brasileiro, mas que mora na Irlanda, a gente resolveu, nós quatro começamos o Spiritual Light, que aí um, um programa, né, que fala sobre o espiritismo na língua inglesa, porque também naquela época não tinha, né, já em 2019, 20, não tinha muita informação sobre o espiritismo em inglês, e principalmente no YouTube, né? Então, a gente começou assim, e aí era toda semana a gente se reunia e falava um tema do espiritismo. Aí eu era mais a parte, né, científica, por ser médica, aí o outro falava mais da parte religiosa, o outro falava mais, né, da parte filosófica, e complementava, fazia perguntas, né, colocavam nos vídeos, então estava bem interessante. E aí fizemos, já é o terceiro ano que eles estão participando. Eu tive que sair um pouquinho, porque comecei por causa do fuso horário, porque para mim seria 11 horas da noite, né? Então, toda semana, das 11 até a meia-noite, começou a ficar muito cansativo. E o trabalho no dia seguinte, né? Acordar 6 horas da manhã e dormir meia-noite e meia, uma hora, aí estava bem cansativo. Então, eu acabei meio que saindo um pouco do grupo, mas ainda continuamos, né, postando no Facebook, no Instagram, é, no YouTube do Espiritismo na Lituânia. E assim surgiu o Espiritismo na Lituânia. É, Tentamos fazer um grupo, né, de estudos com algumas duas brasileiras, né, colegas, amigas minhas, mas acabou, talvez também por causa da pandemia, acabamos ficando mais online mesmo. Só que não foi muito para frente, né? Então, o que eu consegui até agora foi traduzir o livro o Espiritismo na sua mais simples expressão para o lituano, que está no site, mas ainda não consegui publicar. Que eu não queria publicar no meu nome, Nádia, né? Eu queria publicar no nome do Espiritismo na Lituânia, né? Mas aí tem muito, por ser o nome Espiritismo na Lituânia, tem algumas regras, assim, porque tem o nome Lituânia, e aí tem, né, umas complicações, assim, mas aí vai ser no tempo que a espiritualidade falar não é agora, então as coisas vão acontecer. E eu comecei com a minha professora de lituana traduzir o livro dos espíritos, né? Só que é muito difícil. As palavras, achar a palavra certa, assim, demora. Tradução de livro não é fácil, né? Ainda mais quando não é uma língua fácil, o lituano, e não é a minha primeira língua, né? Então, não é a língua materna, né? Então, fica bem mais difícil. Então, a gente ficava, assim, às vezes numa frase, a gente demorava, assim, quase 2 aulas, né? Para tentar traduzir para que fosse entendível, né, o sentido. E às vezes até nem eu, depois eu parava e falava assim, gente, será que eu entendi essa frase certa, né? Não, isso quer dizer isso, né? Mas não, talvez não, é muito sutil, né? Fazer uma tradução de um livro, você interpretar cada frase ali, às vezes surgem, né, dúvidas, você fala, ai meu Deus, aí eu saía perguntando, né, para Elsa, para o Charles, que ele, no francês, né, falei, não, mas qual que é o sentido dessa frase no francês, na língua original? Porque, querendo ou não, a gente estava traduzindo do inglês, né, na tradução do é, Emmanuel Dutra, que foi recentemente, que ele traduziu para o chinês, né, e, e a nova tradução do inglês, assim, direto do francês, que está excelente. Uma pena que eu não trouxe o livro, né? Devia ter trazido, mas é. E aí é isso. Aí o Espiritismo na Lituânia, é, às vezes vem uma outra pessoa que quer saber se a gente faz reunião, né? Mas eles querem mais aquela coisa né, do espiritismo recreacional, vamos dizer assim, né? Que é aquela coisa de quer participar de sessão mediúnica que eles não têm a menor noção do que é, né? Então, é muito, muito. Eu ainda falo, né? Falo assim, recentemente até uma pessoa
contactou o Espiritismo na Lituânia, né? Me mandou mensagem. Aí eu falei assim, ah, que bom que você está interessado, não sei o que você já leu algum dos livros, né, do Allan Kardec, então, tipo, a gente faz grupos de estudo, se você quiser, né, tipo, a gente faz, não, eu ia começar com essa pessoa, né, aí eu falei, se você quiser, a gente pode, né, fazer uma reunião, né, tipo, aí essa pessoa, esse homem, eu não sei, né, também não sei qual é a idade dele, só sei o nome, sobrenome, ele é de outra cidade. Aí eu peguei e falei assim, não, mas tudo bem, se quiser a gente faz online, né, tal, mas podemos começar, né, com o básico, tal, né, mas falei, não tem sessão mediúnica, né? E aí ele não respondeu mais. Então, infelizmente, vem muito curioso, né, que eu tento, né, puxar, explicar e falar, ó, vai lá no site, leia o Espiritismo na sua mais simples expressão, né, dei o link direto, né, do livro para a pessoa ler, porque querendo ou não, é, é um livro muito básico do Espiritismo, muito resumido do Espiritismo, né? São 60 páginas no máximo, né? Então é muito fácil de ler, muito claro. Eu não sei se aí vocês já leram ou não, mas é, é um livro tipo pocketbook, né? Que você coloca no bolso e bem resumido mesmo. E aí, a partir dali, né, a pessoa já pode ter uma ideia do que é o espiritismo, e não aquela coisa de brincadeira do copo, ou de chamar espírito, né, aquelas coisas que as pessoas gostam para recreação. E aí é isso. Alguém tem alguma pergunta, né? Não sei. Eu queria fazer um comentário, queria que você confirmasse isso. O pouco que eu sei da Lituânia é que, historicamente, o paganismo era muito forte aí. Então, depois houve dois períodos históricos em que a Lituânia esteve ligada à Polônia, né, fazendo uma confederação, e daí o catolicismo passou a tomar mais vulto. Mas essa influência do paganismo ainda persiste em muitas pessoas, tal. Até no vídeo, quem relatava disse que havia um costume e numa certa festa lá tal havia um jantar e se colocava ali um prato e uma cadeira vazia para que era para homenagear os mortos, né? Então, isso No era uma Natal. tradição. Oi? É, Ah, no é Natal? na véspera de Natal, que Ah, eles sim. comemoram a véspera de Natal, eles deixam um prato, são 12 pratos de comida, né? Mas aí eles sempre deixam ou na mesa principal, ou numa mesa né, para, assim, ao lado, um prato vazio, né? E uma cadeira, né? Talvez, mas para que os antepassados possam vir e celebrar junto, né? Ou então, durante a noite, eles vêm e comem a comida que está em cima da mesa, né? É, é no Natal. Mas aqui a Lituânia, assim, foi o último país a se tornar católico, mas principalmente porque teve essa união, né, do rei da Lituânia com é, uma, né, rainha da Polônia, e aí fez teve que ser, então, transformado, né, o país em católicos, né? Mas o paganismo aqui, as tradições, as festas, os nomes das pessoas ainda são muito ligados, muito fortes, assim, não, né? Muito ligado com a natureza, né? O paganismo nada mais é do que os elementos da natureza, né? Que aí o rei do trovão, a rainha do mar, aqui na Umbanda, né? A Uhum. gente tem também aí no Brasil, né? Que não deixa de ser um espiritismo, né? E, e eles têm isso muito forte, sim, que ainda até hoje, né? Então, as festas, por exemplo, a festa de São João era uma festa, né? Pagã, né? Que aí né, a igreja
tomou para si, mas na verdade é o dia mais longo, né, daqui, a noite mais curta. Então eles fazem uma festa, porque aí depois tem o solstício, né, de verão. E aí eles fazem essa festa com fogueira, pular fogueira, né, jogar coroa de flores, né, tem a divisão dos pães, né, então porque eles celebram, né, também muito da colheita, porque aí começa o verão, né? Então, e aí no Natal também, né? Tem essa dos 12 pratos e aí deixar, né? É, um prato vazio para o ancestral, né? Os ancestrais que já se foram, mas eles acreditam em reencarnação. Assim, é um país muito católico ainda, tem mais católicos do que outras religiões, mas eles acreditam em reencarnação, né? E até que teve numa das nossas lives lá no Life, Spiritual Life, a gente tinha o Charles, até o Charles Kemp trouxe um dado de que a Lituânia era, dentre os países europeus, o que mais acreditava na reencarnação. Mas eles acreditam que reencarna em animais. Por exemplo, o pai pode reencarnar numa borboleta, pode reencarnar numa planta, num cachorro, né? É muito interessante isso. Talvez um pouco do paganismo ainda, né, se mantém. Durante a ocupação, né, soviética, né, eles eram proibidos, né, de ter qualquer tipo de religião. Então, durante o domínio soviético, todas as religiões eram proibidas, né? Então, todo mundo os católicos que iam nas igrejas, assim, eles, eles iam, assim, bem, meio que, assim, escondido, né? Muitas igrejas foram totalmente destruídas ou destruídas por dentro, pelo menos, ou transformadas em depósito, né? Então, teve muito nessa época soviética de destruição, né? De coisas, templos religiosos também. Então, é, tem uma religião que é neopagã aqui que chama Romuva, que foi esse ano reconhecida finalmente, assim, porque todo mundo conhece, todo mundo participa dos eventos e das festas, mas nunca foi oficialmente é, reconhecida como religião, né? E agora eles entraram esse ano para oficial, né? O pessoal gosta de batata aí, Nádia? Isso eu, isso eu li também. Ah, quem não gosta, né? É o prato principal aqui da Lituânia é a batata. É tudo com batata. É batata, torta de batata, é batata amassada e frita. É, é, é um zeppelin, que é só né, espremer, né, a batata, tirar o líquido, fazer uma massinha, né, colocar uma carne dentro e poder depois cozinhar. Praticamente é tudo com batata. Aqui Ah, o pão aqui é muito bom, a cerveja é muito boa e a batata é muito boa. Então, só coisa leve. uhum. É, eu lembrei disso Difícil manter a porque dieta. sim, sim. Que uma piada que fala até na questão religiosa dizia o percentual, né? Ah, tem tantos por cento de católico, tantos por cento de ortodoxos, né? Que, por causa da influência russa, né? E daí Aham. dizia, e tem um grande percentual que acredita em batata, que eles estavam falando É, do pagão, né? Tal, que não acredita em nada, mas que acreditava na batata. acredita na batata. É. Sim. O Jerônimo quer perguntar alguma coisa? Ah, é isso, ele levantou a mão aí. Nath, eu gostaria de colocar sobre essa questão das religiões. Hoje nós estamos vendo um fenômeno na América, no Brasil muito forte, e eu acredito que no mundo, a questão das religiões pentecostais e neopentecostais, né? Isso já está acontecendo nessa região aí, ou em função do paganismo, dos ortodoxos, dos católicos, ainda tem uma resistência para eles conseguirem
quebrar essa resistência. É, aqui até um casal de brasileiros abriu uma igreja universal e aqui lá em Vilnius, né? Tem algumas igrejas assim, gospel, né? Cristãs. Até uma amiga minha, americana, com um marido que já estão aqui há 20 anos, né? E eles têm essa igreja recentemente cresceu muito, assim, muito, muito, muito. Mas tem. E aí também com a essa migração, né, dos refugiados dos países árabes islâmicos, né, muçulmanos, eles têm agora em Vilnius também uma mesquita e acho que aqui na praia também tem uma mesquita, o que antes não era não era muito visto, muito falado, não tinha muita gente, mas agora teve um boom também de eh, refugiados, né, desses países, infelizmente, né, de guerra, infelizmente, a guerra, né, nada contra as pessoas mudarem de países, morarem em países, olha eu, né, quando já passei, né, para cá e para lá, mas, mas é, para ter né, uma mistura. Né? A Letônia, por ser um país muito pequeno, ainda muito pobre comparado né, financeiramente, né, com os outros, economicamente, com os outros países da Europa, mas está tendo agora essa mistura maior, né? Então, era muito raro ver pessoas que não fossem loiras de olho azul, né? A maioria aqui é assim nórdica, né? Mas agora tem, né? Mas a minha família já é mais assim, né? Da cor do meu cabelo, né? Meu primo também tem olho escuro, mas é assim, muito raro, né? Mas agora ainda está tendo você vê mais estrangeiros na rua. Né? Mais alguma pergunta? O pessoal que entrou depois não sabe aí que o Jerônimo é o nosso embaixador do grupo na Lituânia, né? Ele foi o único que já teve por lá. Então, se ficar alguma Pô, pergunta depois, Pode quem falar o que dera você fosse, achou. É, quem dera fosse verdade. Gostei muito da região. que bom, que bom. Fico feliz. Eu não conheço pessoas que venham para cá e que não gostem. É um país muito receptivo, a Lituânia, né? Não posso falar dos outros países bálticos, porque eu não tenho contato com as pessoas. A Estônia tem uma ali, mas eu não sei quantas pessoas também, eu não, é outra língua, né, totalmente, então eu também não entendo, não sei qual é a tradução que ela tem, qual livro que ela tem traduzido também, infelizmente não tenho mais contato com ela. Mas, mas aqui, para a Lituânia, não tem como, né? As pessoas que vêm aqui sempre gostam. É um país as pessoas são bem receptivas a estrangeiros. São mais fechadas no dia a dia, assim, né? Eles têm medo, até os mais jovens falam inglês, então eles até arriscam mais, mas o pessoal acima dos 50 anos não falam, né? Então, eles têm um pouco receio de falar inglês e tal, e aí eles acabam passando essa ideia de que eles são frios e quietos, né? Mas na verdade, quando você fala, eles são bem, bem receptivos, né? e assim Posso fazer uma pergunta? à vontade. É mais uma curiosidade, Olá, Nádia. Você hoje é médica, atende em hospital? Você atende qual especialidade? eu sou urologista, eu não trabalho mais em hospital, aqui eu trabalho só fazendo consulta e ultrassom,
E aí qualquer coisa que vem, assim, né, como se fosse num SUS, que chama Policlínica aqui, porque o sistema médico é gratuito, tem as clínicas particulares, tem pessoas que têm os hospitais, né? Então, são três grandes hospitais na capital, né? E alguns outros hospitais nas cidades maiores. E as pessoas, então, podem ir lá, ou ser operadas, né, praticamente de graça. Eu só faço consulta, né? Mas eu comecei a trabalhar, então, com acupuntura, desde que eu mudei para cá, né? Fazendo cursos e tal, e eu comecei a trabalhar com acupuntura. Então, tenho mais tempo, né? Fazendo acupuntura aqui, eu trabalho na semana com acupuntura muito mais do que com a urologia. Na urologia eu vou só 2 vezes por semana na clínica, na policlínica, mas com a acupuntura eu acabei também, que eu estava falando, né, que eu acabei meio que popularizando a acupuntura, porque aqui a acupuntura era muito fechada, eu também ia atrás, né, eu sou de ir atrás, de querer saber como é que funciona, porque cada sistema médico é diferente, né, de cada país. E sair do Brasil, a Inglaterra, a Alemanha, eles são totalmente diferentes, como você lida e fala com os pacientes. E aqui eu queria saber como é que era, como é que eu poderia falar, aprender também, né, os termos mais técnicos. E, e eu não achava, assim, tipo assim, eu mandava e-mail, as pessoas me ignoravam, ou então, tipo assim, né, não queria saber. E uma senhora, né, que ela já foi para o Brasil, ela, né, tem parentes até, né, no Brasil, assim, parentes distantes, e ela é médica e acupunturista, e ela pegou e falou, não, pode vir aqui, faz um estágio aqui onde eu trabalho, na clínica que eu trabalho e tal, quem sabe você até trabalha aqui. E aí eu fiz o estágio com ela, mas aí depois, né, fui procurar emprego em outras clínicas e acabei trabalhando, e acho que por eu ser diferente, né, tipo estrangeira, eu falo lituano, né, mas descendente de lituano, então eles têm muito apreço, vamos dizer assim, eles gostam muito de saber, né, ficam muito honrados de saber que uma descendente de lituano voltou para estar trabalhando na Lituânia, fala lituano, né, então eu com muito orgulho faço mesmo, amo, eu estou aqui, eu falo que eu estou trazendo de volta, né, todos os meus ancestrais, né, dando de volta para os lituanos o que, né, os meus ancestrais passaram para mim, né, então, Jorge, Legal. quer falar? Aí agora estou dando aula de lituano, né? Então, na universidade, desde o ano passado. Por isso Ah, que eu estou aqui na praia, porque a partir de segunda-feira vai começar a aula prática de lituano, de acupuntura, aqui na universidade. Então, foi um desafio para mim para dar aula em lituano. Eu falei, gente, eu não falo tão bem assim, né? Mas no final tudo dá certo. Fala, Jorge. Olha só, primeiro é um prazer ouvir você, o teu relato e tal, Obrigada. e o amor pela tua terra. Mas eu queria pensar que todos os médicos precisavam ter essa, qual é a palavra certa? Essa euforia com que você fala, com o atendimento que você dá às pessoas. Parabéns, parabéns de verdade. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Eu amo aqui a Lituânia, com certeza é uma coisa assim que é para eu estar aqui, né? Porque eu sempre amei, sempre quis, né? Não conheci, já amava, não sabia direito do jeito que a Lituânia era em 1995, eu já queria morar aqui. Agora a Lituânia mudou muito, né? E é um país muito mais moderno comparado. Tem muitos recursos, né? Mas muito tranquilo, graças a Deus, muito seguro. E eu posso sair com o telefone na mão para passear com meus cachorros 1 hora da manhã, que não vai acontecer nada, né? Então, assim, graças a Deus é muito tranquilo. E eu amo a acupuntura. Então, eu descobri, assim, os resultados. Como eu já sabia, quando fazia em mim, eu ficava bem feliz, tal, né? Não tinha mais
trazer as pessoas, trazer de uma forma que as pessoas consigam fazer, é que conhece a acupuntura, né? Muita gente, praticamente 90% dos brasileiros já fizeram acupuntura. Aqui, 90% não sabe nem o que é acupuntura, né? Então, agora está, assim, muito mais popular. E então, faço a divulgação, tenho contatos com outros países para ver se a gente consegue, assim, sabe, trazer a acupuntura médica para cá, né? Mas, porque eu faço acupuntura médica, não faço a parte da acupuntura chinesa, que é outra, né? Filosofia também. E eu não trabalho com ervas nem nada, né, dos chás, essa parte não é para mim. É, mas, assim, eu faço muito mais a acupuntura médica. Então, trazer essa ideia de que acupuntura é uma coisa que, que é provada cientificamente, que funciona para eles, ainda assim, tipo, é verdade, né? Eu falei, gente, tem um monte de, né, estudos científicos que provam que a acupuntura, né, funciona, faz bem, que, né, o cérebro consegue mudar os neurotransmissores, né, ter a liberação de dopamina, endorfina, serotonina, bem-estar, parar de fumar, tem tanta coisa boa que a acupuntura pode fazer e as pessoas ainda assim, né, tipo, é verdade, não é placebo, né, ou como é que eles falam assim, coincidência, né? Ah, eu melhorei, mas eu acho que é coincidência. Não sei se é acupuntura, tipo assim, né? Aí você tem que falar, não, é acupuntura sim. Mas juntei, né? O útil ao agradável. Eu queria salientar um ponto, voltando ali no Espiritismo. A tua experiência lá, enquanto estudante, em Volta Redonda, tal, você tinha uma casa espírita próxima e tua colega de apartamento frequentou, tal. Os livros estavam ali no teu apartamento, então era algo muito próximo, mas não foi naquele momento que você abraçou o Espiritismo. Não, Aí você saiu, não é, do Brasil, foi para a Europa, foi para Inglaterra, Alemanha, foi lá na Espanha, para daí encontrar uma casa espírita e conhecer, é. então, finalmente a doutrina tal, e abraçá-la. Então, esse movimento é E interessante, ainda né? posso adicionar, é, e ainda vou adicionar que em Santos, o Dr. Décio Iandoli, né, Júnior, deu aula para mim, né? Então, assim, eu estava em Santos, né, ali com o Espiritismo também ali em contato, assim, comigo, e mesmo assim, não era a hora, né? Não, eu só fui conhecer o Dr. Décio como espírita, né? Eu não sei se vocês conhecem o Dr. Décio Iandoli Júnior, mas acho que muita gente já ouviu falar. Ele ainda é o presidente da AME Internacional, ou vice-presidente, agora eu não sei mais, mas é, ele agora está no Mato Grosso, né? Não, no Mato Grosso do Sul. E assim, né? Tipo, porque através da Elza Rossi, a gente começou a entrar com a AME, né? A Associação Médico Espírita, aliás, porque eu esqueci do médico espírita, né? A Associação Médico Espírita Internacional, a AME, e aí eu entrei em contato com ele, e aí com um grupo no Recanto da Prece, do Mato Grosso do Sul também, e aí eu falei, nossa, tipo assim, né? Aí eu dei aula em Santos, na faculdade e tal. Eu falei assim, não, nesse ano eu tava na faculdade. Então, assim, tipo, ele me deu aula, assim, sabe? Então, assim, eu tinha muito contato com a com os médicos da Associação Médico Espírita, mas naquela época da faculdade ainda não era a hora. A hora foi quando deu aquela, né, a pressão, vamos dizer assim, mental, espiritual e física, do trabalho puxado na Alemanha, da parte pessoal, e aí que aí os mentores falaram assim, Nádia, agora é a hora, né? Ou vai ou racha. E aí, sim, fui achar o Centro Espírita
né, na Espanha. Totalmente uma viagem, né? E O, trazer espiritismo aqui para a Lituânia, que também, né, não tinha, né? ah, você falou na época da guerra que as igrejas, muitas foram destruídas, tal, mas eu vi que esse trabalho de reconstrução aconteceu. Um vídeo mostrava que só em Vilnius tem mais de 500 igrejas, é isso? Tem Então, muita igreja. Tem, uhum, tem. É, e são lindas. uhum, É tudo muito lindo. É, o centro antigo de Vilnius é muito lindo. Eles estão ainda reconstruindo muitas igrejas, mas sim, a parte do centro antigo tem muita igreja bonita, renovada, e por dentro e por fora. Então, tem muita igreja também, por exemplo, que eles estão fazendo, né, aos poucos a renovação. Então, você vê na parede, assim, que tem uma parte que ainda, tipo assim, era de antiga, e aquela parte que passaram uma tinta, assim, toda por cima, pintaram tudo, destruíram tudo, né, praticamente todos os afrescos ou pinturas antigas, e aí você... Eles estão aos poucos aqui, é muito trabalhoso, né? E é muito caro. Foram 40 anos, né? Então, de uma pintura, de um reboque por cima, né? De todas as pinturas e detalhes das igrejas. Mas aos poucos estão descobrindo, mas tem muita parte que acaba estragando, né? Então, quando eles vão fazer a renovação, aí acaba ali, né? E tem outros pedaços. Então, você vê em várias igrejas, tem várias partes assim que você fala, nossa, olha como era bonito antes, né? E agora tem essa, né, parede inteira que é cinza, né? uhum, sim. E agora, indo para os centros espíritas, eu sei que a realidade fora do Brasil é outra, tanto na Europa como no Japão, por exemplo. Eu participo do grupo lá com o Adalberto, que foi ele Ah, que passou o teu contato até, e você aham, conhece, né? sim, E a Elza Rossi já participou aqui do nosso grupo também, não que assim legal. diretamente como você, mas em função do fuso horário, ela gravou o vídeo e a gente passou aqui no grupo. Eu vejo a dificuldade na questão, por exemplo, um centro espírita para a reunião presencial enfrenta obstáculos como a questão até mesmo de impostos, ou questão de alugar, o aluguel é caro, ter a propriedade, então nem pensar, né? Na Lituânia, imagino que seja igual. Você conhece algum centro espírita aí que funcione? Não, não tem, né? Sim. Uhum. Não tem centro espírita. A única coisa de Uhum. espiritismo que existe na Lituânia é o site que eu criei, o Facebook e o Instagram, e Sim. o YouTube. Ah, Mas espiritismo, como a gente, né? Espiritismo de Allan Kardec, espiritismo não tem, né? uhum. Tem uma igreja budista, um templo budista, ah, tem algumas mesquitas, tem algumas igrejas, né, pentecostais, ou, né, cristãs, mas centro espírita não tem. Só que é a mesma coisa, né, para você criar uma associação ou um centro religioso tem as regras, né? Não é qualquer lugar que pode, não. Por isso que eu também não consegui ainda fazer a tradução, a publicação do livro, né? Porque empaca nessa parte do nome que eu criei, o Espiritismo na Lituânia, e aí as pessoas ainda mais antigas que trabalham em centros, né, do governo, em departamentos do governo ainda tem aquela mentalidade mais antiga, né, então não conhece, aí critica, tem medo, a igreja é muito forte aqui, então também tem essa parte, né, que bloqueia, mas, mas se Deus quiser, eu acho que a gente vai começar. é, Tem que começar, né? Uma hora vai ter que começar, alguém vai ter que começar, e não sei se eu peguei essa missão para mim ou, né, eu já tinha planejado antes, mas
alguma porta tem que começar a abrir, pelo menos vamos, a gente tenta, né? E o Mas ambiente. pode falar. Ah, eu ia dizer que o ambiente virtual está sendo um caminho, principalmente nesses países onde há dificuldade tamanha, né, para você reunir as pessoas presencialmente, para você ter uma estrutura nesse sentido. E já aqui é fácil, né, reunir, é fácil estudar. Você está sendo a pioneira no país na questão assim de mostrar o que é o espiritismo e esse trabalho futuramente pode resultar num grupo de estudos, pode mais adiante formar uma instituição que tenha hoje, como lá o Adalberto tem reunião de estudos, tem passe, tem até eles estão começando a reunião mediúnica virtual. Eu sei também que tem um grupo na França que faz isso, já tive contato com o pessoal de lá, são brasileiros, né, que moram lá e que estão atuando nesse trabalho, mas tem pessoas de outros países que participam também, da Bélgica e tal, então tudo isso é algo que favorece, né, a divulgação da doutrina espírita e Sim. está aí ao nosso alcance, é uma coisa moderna, né? Talvez as pessoas que antes estavam acostumadas a tal dia eu tenho que ir lá no centro, de repente pegar um ônibus e enfrentar, como Uhum. vocês aí, neve, né? O horário difícil. E agora não, você pode, no conforto da sua casa, estudar, aprender, compartilhar, né, confraternizar, isso é tudo de bom. Sim. O maior desafio aqui é você fazer as coisas na língua do país, né? Porque a maioria dos centros espíritas é de brasileiros e falam português, né? E fazem Uhum. os estudos e os grupos em português. Então, a gente tenta, força muito que as pessoas façam na língua do país, né? Inglês é mais fácil, claro, mas aí o alemão que faça em alemão, francês que faça em francês, né? O japonês que faça em japonês, e aqui o lituano que tem que ser em lituano. Porque aí você traz não só as pessoas, como os espíritos que estão à nossa volta, eles ouvem na língua do país deles, né? Essa era uma das prioridades, era para tentar, né? Eu tento fazer o meu evangelho no lar pelo menos, né, em lituano, né, aí as partes da Bíblia que, né, são mencionadas no Evangelho, segundo o Espiritismo, eu leio em lituano, né, tem um aplicativo, tem um site que tem, né, as partes, né, é mais fácil, tipo, Mateus, versículo 5 capítulos, né, 3 4 5. Aí eu vou lá, leio, em voz alta, né? Então faço o meu evangelho em lituano, né? E algumas partes em português, mas esse é o desafio aqui da Europa, é fazer na língua do país, para que atraia, né? Encarnados e desencarnados, né? Que falam a língua, né? Do país. Os nativos, vamos dizer assim. Nativos encarnados e desencarnados. E é uma língua bem antiga, né, que não sofreu assim interferência de outras línguas, né? Ela conserva, né, É, a- as palavras, né, tal como originárias, sim, como se falava há séculos sim. atrás, né? É uma das línguas mais antigas, né? Tão antiga quanto o sânscrito, né? Que a gente fala aqui. Então, tem, claro, né? Algumas mudanças, poucas mudanças só da língua que ocorreram durante os anos. Muito poucas palavras, tem palavras em inglês, né? É, mas para meeting, né? Meeting gas, né? Faz a tradução e coloca, né, até o fim da palavra na língua lituana para poder fazer a declinação, que a declinação geralmente é no final da palavra, mas a palavra mesmo é susitikimas, né? Então, susitikimas ou meetingas. Aí já faz a adaptação, né? E,
Mas é muito, assim, tentam mesmo fazer com que as pessoas falem muito mais o lituano, mas usam também, né, as palavras em inglês adaptado para o lituano. Mas, mas ainda é uma língua que, com certeza, é uma das mais antigas da Europa que sofreu poucas alterações. Indo-europeia, né, uma língua indo-europeia. Então, o alfabeto é como o nosso, né, A, B, C, D, só que tem os acentos diferentes, né? Como a gente, né, tem o I com acento agudo, né? Aqui tem o I com um tio, não, um tio não, né? Um cedilha, mais ou menos assim, né? Então, tem algumas alterações, mas do jeito que você lê ali, você fala, né? E tem. Diferente do alemão, né? Que você tem que fazer né, com a Ah, garganta. O lituano é como a gente uhum. fala. Agora, o alemão ele tem uma, digamos, uma palavra que descreve várias coisas, então ele vai juntando, né, e dá um palavrão. Eu vi que na Lituânia também tem isso, né? Pelo menos num vídeo lá tinha um exemplo de uma palavra com 37 letras, que eram assim. Ah, mas essa acho que é mais só de brincadeira mesmo, aqui não, na verdade não é tanto quanto o alemão. O alemão sim, eles juntam, né, as palavras para formar uma coisa, né? Uhum, Mas no lituano não, não muito, não. uhum. Não é assim. É. Pessoal, aí quem tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o espiritismo, sobre a Lituânia, vamos aproveitar. Eu tenho, preciso ir conhecer a Lituânia urgente. Precisa. Vejam as fotos, e aí só para vocês ficarem com mais vontade ainda e venham aqui no verão. No período de julho até setembro, assim, é ideal. Com certeza. Em agosto. Senão, Agosto é o mais quente, né? O mês mais é, quente, vocês vão passar calor. sim. Eu tenho uma curiosidade, até nós estávamos ali, a nossa guia era de Tallinn, né? E aí a gente viu as pessoas almoçando na rua, no sol, assim, almoçando no sol ali. Aí eu espero, poxa, que estranho, né? Tinha sombra ali. Ela, não, aqui só quando tem sol, eles vão pro sol e não querem nem saber se tá 20, 30, 40, 60 graus. Sol é sol e tem que aproveitar sempre. Aí depois eu entendi por quê. É, porque não tem muito sol aqui, né? Então são vários meses. Agora a temperatura está muito quente, entre aspas, né? Agora está 4 graus aqui. Só que deveria estar menos, né? 10. Só que não tá, né? Então, o aquecimento global está afetando aqui muito, né? Aqui na Europa, mas assim, eu acho que o mundo inteiro, claro. Mas a gente que devia estar com neve e temperaturas abaixo de zero, não tem nada de neve e tem 4 graus. Então, assim, tipo, nossa, tá calor. Mas porque falta sol aqui, né? Hoje eu vi um sol, assim, na estrada, quando eu tava vindo. Aí tava tendo meio que um pôr do sol, assim, o céu meio vermelhado. Eu falei, ai, deixa eu correr pra praia pra ver como é né? Deixa eu ver se tem algum pôr do sol, assim, tipo, 4 horas da tarde, né? Mas já tava escuro. E do ponto de vista médico, isso imagino que influencia muito para as pessoas a ausência do sol ou temperaturas mais baixas, Uhum, você mencionou as pessoas são mais fechadas, claro, também em função do idioma e sim. tal, mas assim, pensando no norte europeu, eu já vi outras pessoas relatarem isso, que a tendência para depressão, às vezes, tal, Sim, porque você não tem ali um clima como a gente tem aqui, é. tropical, né? Sim, falta vitamina D, né? A gente tem que tomar, nunca tomei na minha vida, e assim, você tem que tomar, né, vitamina D, tablete, assim, né, remédio extra, porque faz falta aqui muito.
E sim, aqui a Lituânia, infelizmente, é uma das maiores taxas, as taxas mais altas de suicídio na Europa. Então, assim, é muito triste isso, né? Que muito também alcoolismo, né? Aqui no norte da Europa é muito forte, dependência alcoólica, né? Então, assim, eles tentam fazer outras medidas do tipo, a partir das 8 da noite não pode comprar, né? Você só pode comprar álcool entre 10 da manhã e 8 da noite, nos fins de semana até às 3 da tarde. Então, assim, tem algumas medidas para evitar que as pessoas comprem álcool, assim, e, né, por causa da alta taxa de alcoolismo e independência alcoólica, né? E também aqui, infelizmente, tem muito suicídio. É muito, os problemas de depressão, saúde mental são mesmo bem fortes aqui, mas acho que é na Europa toda, né? É na Europa toda. Mas no norte afeta mais por causa disso, por causa da ausência do sol, ausência de calor. As pessoas ficam muito dentro de casa, né? Não saem muito. Turma, mais alguém? Nós vamos lembrar aqui que para a doutora Nádia já são 10h15 da noite, né? Então ela tem compromissos nos dias Tem seguintes. compromisso. Então, depois, né, vai enfrentar a semana eletiva. E Sim. então, se mais alguém tem alguma coisa aí, acho que será uma última pergunta ou colocação. Queria fazer uma colocação. Parabéns pela dedicação dela, né? A gente tem Obrigada. tanta, a gente tem tanta flexibilidade aqui, tanta disposição. A cada local que a gente, né? Cada bairro que a gente vai tem um centro espírita que a gente pode ir, um apoio que a gente pode ter, os livros todos também à nossa disposição, e muitas vezes a gente não faz, né? Você aí com tanta dificuldade, você não deixa de estudar, você não deixa de fazer o seu evangelho no lar, e você está procurando isso de maneira muito consciente, né? De querer fazer o evangelho no lituano para poder atender, tanto na parte espiritual também, né? Então, isso é muito legal. Parabéns. Parabéns Obrigada. pela tua dedicação. Isso é muito Obrigada. legal. Obrigada. E se quiser, Obrigada. podemos fazer mais vezes para ela poder participar também, né, Raul? Ela deve se sentir muito sozinha também, que a gente gosta de É, conversar, a gente gosta de trocar ideia. A sim. gente se coloca disponível para fazer um encontro com você sempre que você quiser. Ó, pessoal, quero conversar um pouco sobre espiritismo. Nós estamos aqui, à sua disposição também. Obrigada. Fazer um Obrigada. estudo no Sim. sábado à tarde. Isso faz muita diferença. Eu participo do grupo do Evangelho, do Recanto da Prece, né? Então, às vezes, hoje era que eu não pude participar porque eu estava viajando, mas geralmente eles fazem às 7h30 da manhã lá em Campo Grande e 7 horas, 7h30, 8 horas. E aí aqui para mim é, né, 1h30, 2 horas. Então, às vezes eu participo com eles, mas faz muita falta mesmo. Às vezes eu não consigo participar, faz falta assim conversar, né, falar sobre o espiritismo, aprender outras perspectivas, outros pontos de vista. Graças a Deus tem, né, a internet, o YouTube, né, a gente pode se reunir e conversar. Mas muito obrigada, sim, né? Será um prazer participar. Muito obrigada. Nós retornaremos dia 17, então a madrugada que você perdeu o sono, toda segunda-feira, à 1 da manhã, Sim, né? você pode entrar lá, é aquele link que eu te passei, é o mesmo, né? É. Então, 17. Ainda quando tem horário de verão é que muda, né? Em março vai mudar já para 6 horas a mais. Ah, É, daí é uma hora a mais. fica mais. Nós Aí fica uma hora a mais. temos participantes do Canadá que também tem, daí o horário de verão daí também fica diferente para eles. Sim, sim.
Eu queria te pedir, se você, para encerrar, pudesse nos colocar uma mensagem curta em lituano e depois traduzir para ficar registrado aí para a gente ter, quem acessar o YouTube depois já saber alguma coisinha do como é o lituano e como é a tradução. Então, O que a gente pode fazer eu posso fazer a oração de São Francisco, que legal! Sim, sim, e ótimo. eu traduzi para o lituano. Que eu traduzi para o lituano, não. Já é traduzida para o Sensacional. lituano. Eu não sei se vocês estão me vendo, porque agora eu abri a página do Espiritismo na Lituânia e eu acho que eu saí Uhum. do Zoom. Peraí, É. deixa eu deixar. Hoje ainda eu vi a Andrea que me mostrou um vídeo tem um padre que é DJ e ele colocou a oração de São Francisco com os recursos aí que o DJ usa, tal, ficou bem interessante. Que interessante mesmo. Ele é famoso, É, ele já se apresentou lá ano passado teve aquele Congresso Mundial da Juventude Católica em Portugal, ele estava lá, tal. uau. É, Né? Tem que também atrair os jovens, né? Que são as crianças e os jovens, porque, né, eles são, né, a luz uhum, do mundo. É ali sim, que tem que começar para poder, né, se tornar um adulto mais consciente, mais respeitoso, mais humano, né? sim. Mas eles têm muita informação na internet que eles também eu acho que as crianças e os adolescentes, talvez, não sei, é porque eu percebo agora mais isso, mas eu tenho reparado que eles são muito mais espiritualizados do que eu era quando eu era adolescente. Não sei, Uhum. mas espiritualizados, assim, já nascem com essa espiritualidade, né? Então, forte. Então, posso fazer essa oração, né? Ótimo, E daí já é o nosso encerramento. Isso, que aí também pode ser o encerramento. sim. Então, Šventos Pranciškaus taikos malda. Tai viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta, santaiką, kur vyrauja barnai, vienybė, kur yra skilimas, tikėjimą, kur kankina abejonės, tiesa, kur viešpatauja klaida, viltį, kur braunasi nusiminimas, džiaugsmą, kur slėgia liūdesys, šviesa, kur užguliusios tamsybės. Mokytojau, padaryk, kad aš troškčiau kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas. Kitus suprasti, o ne pats būti suprastas. Kitus mylėti, o ne pats būti mylimas. Nes kas duoda, gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, ir kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Amém. Então, muito obrigado, doutora Nádia, pela presença, pela participação. Agradecemos a presença aí de todos e Obrigada. sucesso aí na continuidade, então, dessa tarefa na doutrina, na acupuntura, nas atividades profissionais. Obrigada. O Muito Jerônimo quer falar obrigada por alguma me coisa aí? convidarem. É, Parabéns pela sua missão, viu? É uma missão muito linda. É exemplar. Parabéns. obrigada, obrigada. Estou tentando. Estou tentando. Às vezes eu peço mais força, né, para me darem mais força para eu continuar, porque sozinha assim é mais difícil. Mas estamos, os mentores espirituais são grandes, né? Mas não, vamos lá. Mais um pouquinho. Aí eu com grupos assim que me inspiram também, sabe, me lembram, eu falo assim, olha aqui, você tem que continuar, olha aí, ó, né? Tem gente te lembrando desse seu trabalho que tem que continuar. Porque de vez em quando
quando as pessoas vêm só por causa, né, da parte das sessões mediúnicas que não sabem nem o que é, né, mas assim, né, dos grupos de reuniões para fazer, né, chamar espírito, aí você fala, ai, meu Deus, não. Vem alguém mais sério, por favor, né? Vai, mentor, traz alguém para fazer um grupo de estudo comigo, né, em lituano, né? Quando vem alguém, eu falo, alguém vai vir, assim, vamos começar o grupo espírita. Aí não. Mas uma hora vai aparecer, né? Tenho Vai. certeza. Uhum. Que bom, não desista, nós precisamos de pessoas que nem você e que nem a gente que está criando esse grupo virtual. Sim, muito obrigada por Ok. vocês estarem aqui presentes. E assim que a gente postar lá no YouTube, eu te encaminho daí o link. Obrigada, obrigada. E aí eu posto no YouTube do Espiritismo na Lituânia. Ah, que bom. Vamos trocando figurinhas. Isso. Uhum. Sim, sim, sim. Passa o link, aí eu faço, né? Eu faço o link. Eu Uhum. não sei como faz para mexer direito, mas a gente dá um jeito. Uhum. Sim, certo. Né? Vou encerrar a gravação aqui. Ok.